Seja bem-vindo. O STJ Notícias de hoje traz as dúvidas dos aposentados de todo o país que continuam trabalhando. Você escolheu pelo nosso Facebook. E o Tira Dúvidas de hoje é sobre a desaposentadoria ou desaposentação. Temos também as principais decisões desta semana no Superior Tribunal de Justiça. É o STJ Notícias que começa agora, conectado a você. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os avós maternos brasileiros devem ficar com a tutela de um garoto nascido na França, que perdeu os pais em um acidente de carro. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes dessa decisão. Rafael? Os ministros da quarta turma levaram em consideração a adaptação do garoto com os avós maternos brasileiros e também o tratamento médico para a recuperação da fala e da capacidade motora, prejudicadas com o acidente em que ele estava com a família em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 2011. O pai era fotógrafo francês e a mãe professora brasileira. Os dois morreram. E desde a data do acidente, os avós franceses paternos buscam na justiça o direito de ter a guarda definitiva do neto. Eles alegam que, como os pais tinham domicílio na França, conceder a guarda para os avós maternos brasileiros violaria a Convenção de Haia sobre os direitos das crianças. Depois que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu a guarda para os avós franceses, os avós maternos brasileiros conseguiram, no início do ano, uma medida cautelar para garantir a permanência do neto no Brasil até o julgamento deste recurso aqui no STJ. O relator, ministro Marco Buzzi, explicou que não se pode confundir o caso com o de sequestro, porque o garoto não saiu da França de forma ilícita e que, neste momento, também não se pode ignorar o acompanhamento médico. Com relação às alegações dos avós franceses, o ministro explicou que a Convenção Internacional foi modificada, prevalecendo o princípio do melhor interesse do jovem e que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a opinião do garoto, quando maior de 12 anos, será condicionante na escolha do melhor lugar para viver. Agora preste atenção neste caso julgado aqui no STJ. Um casal estava com uma dívida e transferiu o único imóvel residencial para o filho. Mas essa doação foi feita 3 dias depois deles terem sido intimados ao pagamento de quase 380 mil reais, valor referente a uma cobrança de aluguel. E como será que ficou o credor neste processo? Acompanhe na reportagem. O caso tramitou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde um credor entrou com uma ação de cobrança para receber aluguéis em atraso, que somavam uma dívida de 378 mil reais. O juiz determinou a execução de penhora dos bens do devedor e, durante o cumprimento da sentença, descobriu que o casal devedor tinha passado o único imóvel da família para o filho menor de idade. O casal alegou em juízo que não tinha a intenção de fraudar a execução da dívida, mas que o pai estava passando por problemas de saúde, por isso tinham decidido resguardar o filho, fazendo a doação do único bem da família, evitando possível processo de inventário. Eles afirmaram também que mesmo antes da ação não tinham bens penhoráveis, apenas a residência da família, que por lei é impenhorável. O processo veio para o Superior Tribunal de Justiça, onde os ministros da terceira turma consideraram que os fatos apresentados evidenciavam a má-fé do devedor. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, as circunstâncias da doação mostram que o devedor tentou ocultar o bem, sacrificando o direito do credor. Os ministros reconheceram a lei que protege o imóvel, tornando-o impenhorável. Mas, nesse caso, afastaram essa possibilidade, porque, no entendimento da turma, houve má-fé na conduta do pai. Olha agora o Twitter do STJ, né? Porque um dos assuntos mais comentados, mais retuitados foi o das súmulas. Vamos ver? Olha só. Primeira sessão aprova novas súmulas sobre FGTS e execução fiscal. Foi um dos assuntos mais retuitados. E o que significa isso? Foram aprovadas súmulas que resumem um conjunto de interpretações das leis sobre temas de interesse da sociedade. Veja mais detalhes na reportagem. A súmula 514 foi o resultado de recurso repetitivo. A primeira sessão definiu que é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal fornecer aos trabalhadores os extratos das contas do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Por ser gestora do FGTS, a Caixa Econômica Federal tem total acesso aos documentos. E esse foi o argumento usado pelos ministros para estabelecer que a Caixa
tem responsabilidade exclusiva pelo fornecimento dos extratos, ainda que precise pedir a outros bancos onde o fundo tenha sido depositado antes da migração das contas. A súmula 515 trata de execução fiscal e também foi definida a partir de recurso repetitivo. Ela estabelece que a reunião de diversos processos executivos, de acordo com a Lei de Execução Fiscal, constitui uma faculdade do órgão jurisdicional. Dessa forma, a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz. Foi publicada a nomeação de um novo ministro no STJ, no Diário Oficial da União. O desembargador federal Gurgel de Faria, que ocupa a vaga aberta com a aposentadoria da ministra Eliana Calmon. Ele é mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, professor nos cursos de especialização em Direito Tributário e Direito Administrativo. O novo ministro também foi juiz do trabalho no Rio Grande do Norte e desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, além de diretor da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região e corregedor. Gurgel de Faria se tornou o desembargador federal mais jovem do país aos 30 anos, promovido por merecimento para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, onde também foi presidente. A posse está marcada para o dia 9 de setembro, às 6 horas da tarde. Foi uma semana de despedida aqui no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Sidney Benetti se aposentou, deixou o tribunal depois de ser homenageado por colegas, magistrados e servidores. Durante a última sessão da Corte Especial, os ministros agradeceram o trabalho dedicado do magistrado durante esses 7 anos dedicados ao Tribunal da Cidadania. A ministra Nancy Andrighi fez mais uma vez um convite ao ministro Benetti para participar do Conselho Nacional de Justiça depois da aposentadoria aqui no STJ. E falando em aposentadoria, o que você acha de parar de trabalhar e dar uma descansada? É difícil, mesmo para quem já tem esse direito. Mas quem permanece no mercado de trabalho por muito mais tempo pode se desaposentar. Não entendeu o que é isso? Então confira na reportagem de Kátia Gomes e Rogério Silva. Palavra mágica: desaposentação. É uma palavra formada por sufixação, que quer dizer um separado do outro. A pessoa que vai aposentar, vai não consegue, aposenta com pouca coisa. Diga, o que é? E o seu Guilherme, sabe? Seria, no caso, eu que já me aposentei, desistir da minha aposentadoria, recontar esse prazo ou esse tempo que eu ainda estou contribuindo e me aposentar outra vez. E essa nova contribuição no INSS tinha que ter alguma vantagem para quem tanto já trabalhou na vida. É o direito judicial, que hoje é reconhecido só judicialmente, do aposentado do INSS que continuou trabalhando, poder renunciar à aposentadoria anterior e recalcular a aposentadoria. Isso normalmente aumenta bastante o valor das aposentadorias e traz mais dignidade para os segurados do INSS. Apesar do nome, quem pede a desaposentação não perde o direito ao benefício que já foi garantido com a aposentadoria anterior. A ideia é bem simples: garantir ao aposentado que continua contribuindo a correção desse valor. O INSS ainda não reconhece a desaposentadoria, mas o Superior Tribunal de Justiça decidiu que sim. Foi o caso julgado pela primeira sessão de um homem que estava aposentado desde 1997. Continuou a trabalhar e a contribuir. Pediu aumento no STJ e os ministros decidiram que ele tem direito de solicitar um benefício melhor, sem ter que devolver o dinheiro que já recebia. A turma recursal do Juizado Especial aqui no DF e em outros estados passaram a seguir a mesma decisão. Isso facilita muito que, embora haja recurso, a gente está ganhando em primeira e em segunda instância. Seu Hélio foi motorista, mecânico, eletricista durante 41 anos. Quando se aposentou, viu o salário cair pela metade. Para ser mais claro, não dava para comer, não dava para alimentação. E nós não pagávamos, a casa é nossa, mas a gente não pagava aluguel, mas não dava. Como enfrentar tudo isso? Só trabalhando de novo. Depois de muito sofrimento, uma trégua. Seu Hélio conseguiu na justiça a revisão do valor da aposentadoria e sabe como aproveitar. É bem aceito, né? Já tem planos para esse dinheirinho extra? Tem, pagar o carro. E esse foi o tema sugerido por você para responder as perguntas que foram feitas no nosso Facebook. O nosso convidado é o advogado Fernando Simões. Seja bem-vindo. Tudo bom, Fernando? Vamos à primeira pergunta do nosso Facebook, por favor. Paulo Camargos, o aposentado por idade que continua trabalhando também tem direito à desaposentação?
Aposentado por idade, né? Isso, tem direito. A desaposentação, ela vincula, como foi falado na matéria, ao novo período de contribuição. Ele contribuiu novamente, ele vai ter direito à desaposentação. E mesmo no caso dessa aposentadoria por idade, porque ele vai melhorar a média do valor que ele contribuiu, com isso, o aumento de contribuição. Ok, a próxima pergunta é da Cristina Ferreira. Existe tempo de carência para a desaposentadoria? Em princípio, não tem tempo de carência, mas como nós estamos falando em um aumento de benefício decorrente de uma nova contribuição, se a pessoa contribuiu 1, 2 meses, um ano que seja, vai aumentar muito pouco o valor da contribuição dela. Então, não vai valer a pena o processo judicial para fazer a desaposentação. Então, há que se ter um tempo mínimo, talvez de 5 anos pelo menos, para ter direito a um reajuste melhor. Não é todo caso que vale a pena, né? Isso. O Otávio Arantes quer saber como avaliar se pedir a desaposentadoria vale a pena ou não. É justamente isso, né? Como é que... É caso a caso mesmo, né, doutor? É caso a caso, mas o mais importante, tem as regras mais que geral nesse caso, é que você pode entender o seguinte: quem vai contribuir novamente para a Previdência Oficial tem que contribuir num valor igual ao que vinha contribuindo ou no valor mais alto, porque com isso vai melhorar a média dele, para fazer o cálculo do benefício, e vai reduzir o fator previdenciário. E essa junção faz com que melhore o benefício. Qual é a situação pior? É se ele começar a contribuir com um percentual menor. Ele contribuindo com um percentual menor, isso vai impactar nesse cálculo para baixo. Então, ele vai ter prejuízo com a desaposentação. Entendi. Agora, a Ângela Lúcia. Sou aposentada e pensionista de marido vivo. Posso pedir aumento de porcentagem que hoje é de 13%? Está bem genérica aqui a pergunta, né, doutor? Pensionista de marido vivo, né? Pode ser uma pensão alimentícia aí? O que eu entendi da pergunta foi que ela está querendo saber se a pensão pode alterar em alguma coisa na desaposentação dela. Não, a desaposentação nada tem a ver com o benefício que ela recebe de pensão do marido. Esses 13% de percentual que ela fala, se ela quiser aumentar a contribuição dela no novo período, ela não pode. Diz a lei da Previdência que diz lá os valores que você tem que contribuir, então não pode. Se for, como você falou, que supondo seja pensão alimentícia, a desaposentação, se ela trabalhou e fizer jus, pode causar o contrário, uma redução do percentual de contribuição, porque é aquela história, a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante. Se ela vai ganhar mais, a pessoa que paga para ela, que é o marido dela, se for a pensão alimentícia, vai ter redução do valor dessa pensão. Então, Ângela, tem os dois casos aí, você tem que avaliar, né? O Geraldo Viana. Quem se aposentou com menos de 35 anos, mas continua descontando para a Previdência na mesma porcentagem que pagava na ativa, tem direito ao complemento para aposentadoria integral com menos de 35 anos de contribuição, né? Perfeito. Aí o que acontece? As perguntas vão sendo... O assunto é muito pequenininho, muito restrito, então as perguntas têm o mesmo fundamento. O que acontece nesse caso aqui é assim: a pessoa realmente vai ter direito. Se ela contribuiu mesmo com o mesmo percentual nesse aposentadoria, nessa novo contrato de trabalho, mas por longo tempo, ele atinge aquelas duas coisas: melhora o fator previdenciário, que reduz a incidência, e melhora o benefício da pessoa pela média. Muito obrigada, mas o senhor continua aqui com a gente, porque a gente volta no próximo bloco aqui, continuamos no próximo bloco com nossa Tira Dúvidas. Voltamos já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
Voltamos a falar sobre desaposentadoria com o advogado Fernando Simões, respondendo as perguntas dos telespectadores, internautas no nosso Facebook. Agora, o Walter Martins quer saber, é possível renunciar à aposentadoria para ocupar cargo em confiança e depois retornar à condição de aposentado pelo mesmo órgão? Como é que fica essa situação? Olha, pelo que eu vi da pergunta, a dúvida que ele tem a ver com a aposentadoria para renunciar, para voltar ao cargo de origem. Não precisa renunciar à aposentadoria para voltar ao cargo de origem. No caso do INSS, o que a gente fala sempre, e que está nessa decisão da STJ, é a questão de continuar trabalhando e contribuindo para a Previdência após a aposentadoria. Agora, outra pergunta é do Eric Bernardo. Viúva que recebe pensão por morte, cujo marido falecido era aposentado, mas continuou a trabalhar e a recolher. Pode requerer o benefício da desaposentação? Aí, nesse caso aí, o direito não é ciência exata, nós temos duas teses aí. A primeira tese é que o benefício do INSS é um direito personalíssimo, então só quem pode exercer é o contribuinte. Nessa situação, ela não poderia requerer a desaposentação, porque quem contribuiu foi o marido dela que faleceu, então ela não teria direito a isso. Numa segunda teoria, ela teria direito porque a pensão dela leva em consideração o benefício pago ao marido que faleceu. Então, ela não poderia ter restringido o direito dela em decorrência do falecimento do marido. Aí caberia o direito dela. Ela vai ter que lidar com essas duas teses judiciais. Ok, agora o Marcelo PR, quantas desaposentações são possíveis? Uma para cada contribuição após a aposentadoria? Aposentar, desaposentar, aposentar, desaposentar, como é que fica? Quantas vezes? Em tese, não tem mínimo, né? Porque essa matéria de desaposentação, esse instituto, foi criado na jurisprudência e na doutrina, então não tem uma legislação específica sobre isso ainda. Nesse caso que ele está falando, se é possível, realmente é possível. Pensando teoricamente, é possível. Quantas vezes ele voltar a trabalhar e ter o benefício previdencial, tantas vezes ele vai poder fazer a desaposentação. Agora, Giovana Ferreira Álvares, pode pedir a desaposentação estando trabalhando ou é necessário encerrar o vínculo de emprego atual? Tem que sair do emprego e pedir ou não? Não é necessário? Não é necessário, mas na hora de você fazer a execução, vai ter um marco para você saber o quanto que você vai ter de direito nesse benefício, precisa estabelecer qual é o marco. E se ela não sai, não para de desaposentar, qual é o marco que o juiz vai estabelecer? Vai ficar difícil para a execução, mas em princípio não tem. Ficaria difícil para ela estabelecer o novo benefício dela, porque não tem o marco final do tempo que ela contribuiu novamente. Vem a próxima pergunta aqui. A Aline Dias quer saber se há suspensão do pagamento do benefício enquanto o processo de desaposentação estiver em curso? Não há a suspensão do pagamento do benefício, até porque isso vai ser decidido lá na frente, né, se ela tem direito ou não. E ela tem direito ao benefício dela, ela vai continuar recebendo. Muito obrigada pelas respostas aqui aos nossos telespectadores internautas sobre a desaposentação ou desaposentadoria. Viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agora, fique por dentro de outras decisões de turmas e sessões aqui do Superior Tribunal de Justiça. A sexta turma do STJ decidiu manter a pena de um homem acusado de transportar 2,5 kg de cocaína. A defesa reclamava que a condenação determinada estava acima do tempo mínimo previsto em lei. A desembargadora convocada, Marilza Mainardi, destacou que existe uma lei de 2006 que impõe ao juiz considerar o volume e a natureza do entorpecente. Além disso, o réu foi preso com cocaína num transporte público e, neste caso, existe a previsão de aumento do tempo de condenação. A quinta turma decidiu que pode ser dado andamento ao processo contra um ex-diretor dos Correios sobre uma denúncia de corrupção passiva. O Tribunal Regional da Primeira Região tinha concedido habeas corpus ao administrador, denunciado por suposta prática de crime contra a administração pública. O dinheiro desviado teria sido utilizado para levantar fundos para um partido político. Para os ministros, a denúncia especificou exatamente a participação do réu para receber vantagem indevida. E ele pode ser processado. A segunda sessão divulgou o balanço dos primeiros 6 meses deste ano. Os ministros receberam quase 6.500 processos. Foram pouco mais de 5.000 decisões monocráticas e 523 julgamentos. A segunda sessão é responsável pelo julgamento de matérias relacionadas ao direito privado e responde a aproximadamente 70% dos processos distribuídos no tribunal.
O Superior Tribunal de Justiça determinou que seja dada continuidade ao processo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra o político César Maia por improbidade administrativa. A decisão monocrática foi do ministro Herman Benjamin. O ex-prefeito do Rio de Janeiro era réu no processo que foi extinto pela Justiça Federal, com o argumento de que o Ministério Público Federal não poderia ser o denunciante, pois não havia o envolvimento de verbas da União. Essa motivação para encerrar o andamento do processo foi considerada equivocada pelo ministro. O processo vai ser encaminhado agora para a Justiça Estadual. Agora também os destaques da Rádio do Superior Tribunal de Justiça. Olá, Ana Carla. A Coordenadoria de Rádio produziu muitas pautas essa semana e eu destaco duas. A primeira foi a matéria especial feita pelo repórter Tiago Gomide sobre violência com o uso de arma de fogo no Brasil. Foi uma matéria que descobriu um dado muito ruim, de que o Brasil ele apresenta um maior número de vítimas com arma de fogo do que países que enfrentam conflitos armados frequentemente. Nós ouvimos o ministro do STJ, Rogério Schietti, e ele defende punições mais rígidas para quem pratica crimes com arma de fogo. É uma matéria bem embasada que traz dados do Mapa da Violência do ano de 2013 e informações sobre o Estatuto do Desarmamento, aprovado há 11 anos aqui no Brasil, em 2003. É um assunto de grande relevância que diz respeito a todos nós que queremos um mundo mais pacífico, sem armas de fogo. E no Conexão STJ, o assunto é a aposentadoria do ministro Sidney Bennett. Ele completa 70 anos no próximo dia 28 de agosto e está se despedindo do STJ. A repórter Fátima Uchoa fez uma entrevista especial com ele e ele contou como foram esses 7 anos de atuação aqui no Tribunal da Cidadania. É uma entrevista muito interessante porque o ministro Sidney Bennett participou de grandes julgamentos aqui no STJ e tem boas histórias para contar. Todo esse material está disponível no endereço eletrônico soundcloud.com/RádioSTJ. É só entrar e acessar. Volto com você, Ana Carla. Obrigada, Ana. Olha, hoje foi feita a escolha dos novos ministros, ontem foi feita a escolha dos novos ministros do Superior Tribunal de Justiça que vão compor a Corte do Superior Tribunal Eleitoral. Agora, como a ministra Laurita Vaz vai ser a nova vice-presidente aqui no Superior Tribunal de Justiça, a partir de setembro, precisa desocupar uma das cadeiras do STJ na Corte do TSE. No lugar dela entra a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Já como substituto, o ministro Napoleão Maia Filho. No TSE já estão os ministros João Otávio de Noronha como titular e Herman Benjamin como substituto dele. E lembrando que a Corte do Tribunal Superior Eleitoral é composta por 7 magistrados, 2 são daqui do STJ e a escolha para o TSE é feita depois de uma votação entre os ministros. Mas existe uma tradição da Corte para os ministros mais antigos. Na mesma sessão, o Pleno também elegeu o ministro Og Fernandes como membro suplente do Conselho da Justiça Federal, por causa da aposentadoria do ministro Sidney Bennett, que ocupava o cargo. E tem STJ Cidadão inédito nesta semana na TV Justiça. O programa está imperdível. Yuri? Olá, Ana. O STJ Cidadão desta semana é especial. Afinal, já são 300 programas no ar. Você vai ver os bastidores da revista eletrônica do STJ. O que mudou ao longo desse tempo? A troca de cenário, a chegada de equipamentos mais modernos. E quais temas são abordados? Como são feitas as reportagens? E os telespectadores, o que acham do programa? O STJ Cidadão está imperdível. Eu espero você. Até lá. O Superior Tribunal de Justiça cassou a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que considerou inviável a tramitação de denúncia contra um ex-diretor da empresa de Correios e Telégrafos. Com esse entendimento do STJ, ele pode ser processado por corrupção. A denúncia foi por suposta prática de crime contra a administração pública. De acordo com o Ministério Público Federal, o esquema funcionou entre 2003 e 2005. Ele e outras pessoas teriam de forma irregular arrecadado fundos para um partido político. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região concedeu habeas corpus por entender que na denúncia não estava descrito detalhadamente como o ex-diretor dos Correios agiu para tirar proveito da situação. Os procuradores responsáveis pelo caso recorreram ao Superior Tribunal de Justiça. Eles disseram que as vantagens foram dadas por empresas em troca do que o gestor poderia fazer em virtude do alto cargo que ocupava. A relatora do processo no STJ, ministra Laurita Vaz, entendeu que o Ministério Público narrou claramente que o grupo exigia vantagens das empresas participantes de licitações
ou das que já tinham contrato com o órgão. E se não cumprissem as exigências, elas estariam sujeitas a retaliações. Encontrariam dificuldades para disputar processos licitatórios. A quinta turma seguiu o mesmo entendimento da relatora e permitiu o andamento regular do processo contra o ex-administrador. E veja agora quais são as novidades do Conexão Cidadania da semana. A Daiane Garcês traz os detalhes do programa. Daiane? Olá, Ana Carla. O Conexão Cidadania desta semana traz como tema os tratamentos alternativos. O que dizem os médicos com relação a esses procedimentos? E o que pensam os planos de saúde? E a justiça? Como é que ela se posiciona quando a empresa diz que não vai pagar este tipo de tratamento? Não perca o Conexão Cidadania desta semana. Eu te espero. Ana Carla? Obrigada, Daiane. Nesta segunda-feira, dia 25 de agosto, às 9 horas da manhã, vai ser realizada a primeira audiência pública da história do Superior Tribunal de Justiça. Em pauta, o scoring, sistema que classifica as chances de inadimplência de um consumidor, mesmo quando o nome não está mais no registro de inadimplência. O tema chegou à segunda sessão do STJ e a Corte quer ouvir os especialistas da área para ter o máximo de informações para julgar pedidos de indenizações por danos morais, por violação aos direitos do consumidor. Todos os processos sobre o assunto foram suspensos até a decisão sobre o recurso repetitivo aqui no STJ. A audiência vai ser transmitida ao vivo pelo canal do STJ no YouTube e pela TV Justiça. O STJ Notícias de hoje fica por aqui. Não esqueça de postar sua pergunta no nosso Facebook. Vamos falar sobre racismo na próxima semana. É o tema sugerido por você, telespectador e internauta, pela rede social do STJ. E pode continuar dando sugestões pra gente na internet, viu? Até a próxima semana. Tchau!